A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 185º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do livro de Oséias. A inspiração do dia. O casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel e a rejeição e restauração da nação, e o juízo divino sobre Israel. No capítulo 1, destaca o versículo 2. Vai, toma uma mulher de prostituições. O relacionamento entre Deus e Israel é frequentemente comparado a um contrato matrimonial. Desviando-se do Senhor a fim de adorar aos ídolos, Israel foi considerado por Deus como um caso de infidelidade ou prostituição espiritual. O casamento de Oséias deveria ser, portanto, uma lição prática para o infiel reino do norte. Há fortes probabilidades de que Gomer não fosse prostituta por ocasião do seu matrimônio, tendo posteriormente se voltado ao adultério e à imoralidade, talvez como prostituta no templo de Baal. Ao abandonar o Senhor, ela não somente foi levada à adoração falsa, mas também ao rebaixamento dos padrões morais. Hoje se pode ver o mesmo padrão da vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. No versículo 4 destaco: visitarei o sangue de Jezreel. O mais provável é que este versículo se refira à matança dos 70 filhos de Acabe, executada por Jeú. Embora fosse elogiado por ter trazido o justo juízo de Deus à família de Acabe, Jeú portara-se com demasiada severidade. Ainda no versículo 4, farei cessar o reino da casa de Israel. Deus não demoraria para trazer o juízo e destruição ao reino do norte. É provável que Oséias tenha vivido até ver cumprida esta profecia em 722 a.C., quando os assírios conquistaram Samaria. Deportaram cerca de 10% da população e tomaram os demais habitantes por parte de uma mera província síria. No versículo 6 destaco: eu não me tornarei mais a compadecer. O nome Lo-Ruama literalmente não é compadecida ou ela não recebe compaixão e amor. Significa Deus em sua santidade declara ter chegado a hora de cessar a longanimidade e acionar a sua justiça. O juízo final teria de vir contra o povo pecaminoso e rebelde. No versículo 7 destaco: e os salvarei. O reino do sul, Judá, não seria destruído na mesma ocasião que o reino do norte, Israel, em virtude de o rei Ezequias estar conduzindo sua nação pelo caminho da fé e do arrependimento. O Senhor o salvaria naquela ocasião. O reino de Judá penduraria ainda por 136 anos. No versículo 9 destaco: não sois meu povo. Acredita-se que o terceiro filho de Gomer, um menino chamado Lo-Ami, significa não meu povo, não fosse de Oséias. O nome da criança simbolizava a queda do relacionamento pactual com consequência de contínua rebeldia contra Deus mediante a idolatria. O povo do Reino do Norte já não poderia esperar que Deus o abençoasse e o livrasse de seus adversários. Oséias estava aprendendo através de sua própria angústia sobre como se achava o coração de Deus por causa dos pecados de seu povo.
Nos versículos 10 e 11, destaca: Israel será como a areia do mar. A rejeição do Reino do Norte como nação separada não significava que Deus se esqueceria de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, a respeito da terra e da nação. Apesar de Israel haver pecado, Deus restauraria o seu povo à condição de filhos. Ele reuniria as 12 tribos para formar uma única nação sob um único líder. A promessa de reunificação anuncia o Messias vindouro. No versículo 11 destaca: grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus espalha. E aqui tal nome é empregado no sentido ligeiramente distinto daquele que aparece no versículo 4. Deus espalharia o seu povo, mas posteriormente o reconheceria das terras para onde havia sido espalhado e semearia de novo na terra que lhe pertencia. Assim como o agricultor esparge as sementes no solo devidamente preparado. No capítulo 2, destaca os versículos 2 e 7. Contendei com vossa mãe. Oséias volta às advertências de juízo. Contender é um termo jurídico empregado para pleitear uma causa contra alguém envolvendo demandas, repreensões e censuras. A nação é a esposa e mãe. Os israelitas são os filhos que se voltaram à idolatria. Eles precisam, pois, arrepender e abandonar seus amantes, isto é, os vários deuses cananeus. No versículo 6 destaco: portanto, cercarei o teu caminho. O Senhor prometeu colocar obstáculos no caminho dos israelitas, não para destruí-los, mas para torná-los conscientes de que lhes seria melhor voltarem a Deus. É sempre apropriado orar rogando a Deus que introduza dificuldades na vida dos antes queridos não salvos, os afastados dos caminhos do Senhor, a fim de que aprendam que o melhor mesmo é voltarem a Deus e a sua misericórdia do que permanecer nas agruras do pecado. No versículo 8 destaco: ela, pois, não reconhece. Israel atribuía suas boas colheitas aos Baalins, deuses cananeus, quando na realidade era a misericórdia e a graça de Deus que lhe providenciavam as boas coisas da vida. Os crentes devem reconhecer sempre a graça de Deus e as bênçãos dele provenientes, rendendo-lhe contínua gratidão. Deixar de fazer significa estar afastando-se de Deus. No versículo 11 destaco: farei cessar todo o seu gozo. O propósito de Deus era que os dias sagrados e festas solenes de Israel fossem ocasiões de regozijo pelas bênçãos advindas do céu. Mas o regozijo dos israelitas transformara-se em mera hilaridade, risos falsos e diversões sem significado. As festas ordenadas por Deus haviam se convertido em simples reuniões sociais. O ritual já não tinha qualquer conteúdo. No versículo 13 destaco: sobre ela visitarei os dias de Baal. Deus visitaria o seu povo. Neste caso, a visitação significa que o Senhor aplicaria sua justiça por ter sido agravada a sua natureza santa. No versículo 14 destaco: portanto, eu a atrairei. Oséias alterna as advertências de juízo com a promessa de esperança e restauração. Os dois, portanto, anteriores referiam-se ao juízo. Agora, começando com o outro, Laquém, Deus revela um maravilhoso contraste. Em sua graça ainda conclamaria Israel a que retornasse a ele, assim como no Êxodo, quando tirou o seu povo do Egito e o conduziu ao deserto
para dar-lhe a sua lei e introduzi-lo na terra prometida, voltaria a tirá-lo do Egito, e do pecado ali representado para um novo deserto, onde o guiaria e restauraria plenamente. No versículo 20 destaco: e desposar-te-ei comigo em fidelidade. Nos tempos bíblicos, o noivado era um compromisso contratual ao nível de matrimônio. Aqui Deus promete restaurar o relacionamento pactual entre ele e Israel mediante o seu amor redentor, a fim de que os israelitas viessem a conhecê-lo de modo genuíno e pessoal. A contrapartida, Deus estava a exigir justiça, retidão, amor constante, bondade e fidelidade de seu povo. De igual modo, Ele quer que os crentes hoje manifestem-lhe fidelidade, sincero amor e compaixão ao próximo. No versículo 23 destaco: e semeá-la-ei para mim na terra. O propósito de Deus ao tirar o seu povo do Egito foi estabelecer com a semente de Abraão um relacionamento pactual. Este tem sido seu eterno propósito para com a humanidade. O Novo Testamento aplica a parte final deste versículo à inclusão dos gentios na igreja com um novo Israel. No capítulo 3 destaca o versículo 1: vai outra vez, amo uma mulher adúltera. Agora Oséias ilustra de maneira nova o amor de Deus por Israel. Ao que parece, Gomer havia abandonado o marido a fim de continuar prestando sua imoral adoração a Baal. Oséias, no entanto, jamais desistiria de seu amor por ela, embora estivesse com o coração partido. Ele devia procurá-la para expressar-lhe novamente o seu amor e cuidado, assim como Deus o faria em relação aos israelitas. Estes também haviam partido o coração do Altíssimo ao se voltarem a outros deuses e se deliciarem com os bolos de uva das festas pagãs. No versículo 2 destaco: a comprarei para mim. É muito provável que agora Gomer estivesse endividada, prestes a ser vendida como escrava, conforme previam as leis. Oséias, no entanto, resgata por um alto preço. Tal atitude ilustra o amor redentivo de Deus pelos pecadores que não têm como redimir-se ou salvar-se a si mesmo. Sua única esperança é a graça divina. No versículo 5 destaco: depois tornarão os filhos de Israel. Depois de muitos dias sem rei, nem príncipe, e sem os sacrifícios no santo templo, Israel voltaria a Deus e no seu rei davídico, isto é, o Messias. Os israelitas humilhar-se-iam, retornariam com piedosa tristeza e haveriam de reconhecer a necessidade de um Salvador, Jesus. No capítulo 4 destaca o versículo 1: o Senhor tem uma contenda. Este capítulo inicia uma seção que trata pormenorizadamente do pecado de Israel, cuja origem era a falta de conhecimento de Deus e das Escrituras. O crime e a violência haviam chegado a um ponto crítico. O medo e a desgraça graçavam na terra. A criminalidade sempre aumenta quando uma nação não reconhece a Deus nem a sua palavra com autoridade suprema. No versículo 6 destaco: rejeitaste o conhecimento. A falta do conhecimento pessoal de Deus destruiu os israelitas, não porque tal conhecimento se achasse fora do alcance deles, mas porque os israelitas rejeitavam deliberadamente a vontade de Deus, lhes revelara através dos profetas e da sua palavra escrita. Não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. No versículo 9 destaco: como é o povo, assim será o sacerdote.
Ao invés de guiar o povo pelos caminhos da verdade e da justiça, os sacerdotes diziam aos israelitas apenas o que estes queriam ouvir. A classe sacerdotal não lhes censurava os pecados. Por causa disto, Deus castigaria tanto os líderes espirituais quanto o povo. No versículo 11 destaca o vinho e o mosto. O espírito de prostituição, quer associado ao vinho vermelho, quer ao novo mosto, destruía o juízo e discernimento dos caminhos de Deus. O vinho novo não fermentado, isto é, tirosh, em si não deixa de ser uma bênção, mas associado à atividade maligna, tais como a prostituição e a idolatria, faz maldição para todo o povo de Deus. No versículo 15 destaco: vive o Senhor. Os sacerdotes empregavam linguagens piedosas para enganar o povo e desviá-lo da genuína adoração. Os falsos mestres sabem como empregar a língua bíblica para comunicar ensinos antibíblicos. Os crentes devem ouvir cuidadosamente que se prega para que tenham condições de avaliar se os conceitos enunciados expressam realmente a verdade da palavra de Deus. E por fim, o capítulo 5. Destaca o versículo 1. Fostes um laço. Os guias religiosos e políticos que deveriam ter conduzido o povo ao Senhor levaram-no a cair no laço da idolatria. No versículo 6 destaco: ele se retirou deles. Os israelitas compareceriam com os seus rebanhos e gados, a fim de oferecer sacrifícios e buscar ao Senhor, mas não o haveriam de achar. Ele se retirara deles, por serem iníquas as suas ações. Não havia amor, fé, nem verdadeiro arrependimento. Seus corações haviam sido entregues aos prazeres mundanos. O crente, às vezes, busca a ajuda de Deus e não a encontra, porque se mantém atraído pelas paixões mundanas. No versículo 10 destaco: os que traspassam os limites. Traspassar os limites é alterar as demarcações da propriedade de um vizinho. O intento desta ação é roubar uma faixa de terra. No versículo 12 destaco: como a traça, como a podridão. Por causa da rebelião do povo, Deus lhe enviaria doenças e enfermidades. Efraim, o reino do norte, e Judá estariam em decadência. O pecado atrai o juízo divino. Há apenas um remédio para o pecado: o sangue de Jesus. E por fim o versículo 15: irei e voltarei para o meu lugar. Deus não atenderia a oração de Israel até que este reconhecesse sua culpa, aceitasse o castigo e buscasse com sinceridade a ajuda divina. O capítulo seguinte registra as palavras que uma geração futura arrependida proferia em oração. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você estuda, aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.